Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, dizer que é uma honra estar nessa mesa aqui com profissionais que eu tanto admiro, que são exemplos tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. E eu vou falar um pouquinho com vocês agora do tratamento transcatétero cirúrgico no paciente com estenose aórtica de baixo risco. Então, o primeiro ponto a se dizer é que quando eu falo do tipo de tratamento, eu tenho que relembrar aí dos passos das nossas diretrizes, né? Eu estou falando do quinto passo, que é a intervenção. Qual tratamento eu vou escolher para aquele paciente? Então, eu já suponho que eu passei por todos esses outros passos. Esse paciente já foi avaliado em relação à gravidade anatômica, ele tem uma estenose aórtica anatomicamente importante. Eu avaliei a etiologia, a gente vai discutir aqui basicamente a etiologia degenerativa. Vamos falar um pouquinho de bicúspide, mas o reumático ele não entra nessa discussão de TAV versus cirurgia. E o paciente ou tem sintoma ou tem complicador, então ele tem indicação de intervenção, e aí eu vou discutir esse quinto passo que é TAV ou cirurgia. E a gente poderia ser bastante simplista, né? Nossa diretriz fala aqui no quinto passo que para o paciente de baixo risco com mais de 70 anos, a TAV e a cirurgia são iguais. Classe 1A de indicação de recomendação para esses indivíduos. E naqueles pacientes de baixo risco, com idade menor de 70 anos, a TAV é inferior à cirurgia. A cirurgia é melhor que a TAV. Isso se dá porque a cirurgia ainda é o padrão ouro. E cada vez mais esses avanços técnicos, tecnológicos, os resultados cirúrgicos são cada vez melhores. Mas a TAV cada vez mais tem se tornado um procedimento mais atrativo. Então, o que antigamente a gente chamava de TAV minimalista, hoje a realidade da TAV é fazer com o paciente acordado, ele não precisa obrigatoriamente estar entubado, sedado, pode ser só uma anestesia local, não precisa obrigatoriamente de ecocardiograma transofágico, não precisa das grandes invasões como Swan-Ganz, pressão arterial radial invasiva, PAI. E se o procedimento vai bem, é um sucesso, em 2 dias eu consigo dar alta para esse indivíduo sem nenhuma repercussão do ponto de vista prognóstico. Então, cada vez mais a TAV é uma opção, é uma coisa mais atrativa para a gente indicar para esses indivíduos aí de estenose aórtica de baixo risco. Então vamos lá, antes de falar de risco, eu tenho que entender como que eu avalio se meu paciente com estenose aórtica importante, sintomático ou com complicadores que está lá no meu consultório. Então, primeiro ponto, de nada adianta falar de risco se esse paciente é inoperável. Então, muitas vezes, como por exemplo, na aorta em porcelana, um indivíduo de baixo risco, mas tem uma aorta em porcelana, não dá para fazer cirurgia. Então, para ele, a TAV é o procedimento de escolha. Outra coisa que deve ser avaliada é a fragilidade. Então, o indivíduo ele pode ser de baixo risco, mas ele é frágil. O indivíduo frágil ele vai se beneficiar do tratamento menos invasivo sempre. Então, é um outro ponto que eu tenho que avaliar antes de discutir risco nesses pacientes. E só aí eu vou começar a falar das ferramentas de risco. E só para lembrar da fragilidade, né, cada vez mais se discute fragilidade nos heart-teams, nas mesas de congresso, a gente tem que lembrar que a fragilidade ela deve ser avaliada não só no eyeball, né, no olhar para o paciente. Quando eu uso o eyeball, eu olho essa paciente aí da esquerda, ela parece robusta, da direita parece frágil, mas quando eu aplico um score de fragilidade é o oposto. A paciente que parecia robusta tem várias disfunções orgânicas, ela é frágil, e aquela que parecia frágil é uma paciente rígida, e apesar da idade. Então a gente tem que lembrar que para falar de fragilidade eu tenho que aplicar um score. Quando eu olho só para o paciente o eyeball test, 40% das vezes aproximadamente eu vou errar. Então eu tenho que escolher, como por exemplo o EFT, né, que é o Essential Phase Toolset, que é um dos scores de fragilidade que a gente usa como triagem, então tem vários aí na literatura. Tem que fazer um teste de fragilidade específico, encaminhar para o geriatra, para não fazer só o eyeball e não errar na avaliação desses pacientes. E outro ponto que é muito importante é avaliar a factibilidade do procedimento. Então, de nada adianta indicar a TAV se esse procedimento não pode ser realizado ou se tem fatores que podem aumentar aí o risco prognóstico desse indivíduo durante o procedimento. Então, a gente tem que fazer uma tomografia específica para a TAV, que é uma angiotomografia sincronizada com o ciclo cardíaco, no corte entre 30% e 35% do RR, e aí tem vários aspectos que a gente vai avaliar, como calcificação subvalvar, tamanho do anel, artérias femorais, altura dos ósseos coronários, pontos específicos para saber se é possível fazer o procedimento e se existe algum risco nesse procedimento menos invasivo. Então eu avaliei meu paciente, vi que ele não é frágil, ele não é inoperável, o procedimento é factível e agora sim eu vou aplicar as ferramentas de risco. Hoje os mais usados é o STS e o Euroscore, são ferramentas online, grátis,
e intuitivas, simples de fazer. Você vai lá, tem lá DPOC no STS, eu não sei o que é DPOC, você clica, aparece a definição do score sobre o que é DPOC para aquele score. Então essas são as duas grandes ferramentas que a gente utiliza, e aí através delas existem 3 grandes estudos que discutiram TAV ou cirurgia no indivíduo de baixo risco com estenose aórtica importante. Então o primeiro grande estudo é o PARTNER 3, a gente tem hoje os resultados de 5 anos do PARTNER. Baixo risco era considerado aquele indivíduo que tinha um STS menor que 4%. Quando a gente olha o endpoint primário, AVC, morte e rehospitalização, TAV e cirurgia foram equivalentes, foram basicamente iguais. Outro grande estudo, que é o Evolute Low Risk, hoje a gente tem os dados de 3 anos do Evolute Low Risk, ele considerava como baixo risco que aquele paciente tinha menos que 3% de mortalidade pelo STS, e mais uma vez o endpoint primário de morte, AVC, foi semelhante entre os 2 grupos TAV e cirurgia. E por fim, o estudo publicado recentemente, em 2004, no New England, o Dedicate Trial, que é um estudo alemão, a gente tem os resultados de 1 ano do Dedicate Trial, pacientes que tinham mais de 65 anos eram divididos em baixo e intermediário risco, utilizando o STS mais uma vez, STS menor que 2, baixo risco, STS menor que 4 intermediário. Veja, era a mesma população do PARTNER 3, mas aqui a gente divide o risco de uma maneira diferente. E quando a gente avalia o endpoint primário de morte e AVC, TAV era igual à cirurgia. Então, primeiro ponto, qual seria a melhor ferramenta para eu usar para falar de risco desses meus pacientes? E hoje a impressão que a gente tem é que o STS é uma melhor ferramenta. Uma ferramenta mais complexa, tem mais itens a serem preenchidos. E quando a gente olha, todos os trials utilizam o STS, inclusive o Dedicate Trial. Como eu disse para vocês, é um trial alemão, tem um score específico para a população alemã, que é o Euroscore. Mesmo assim, eles usaram o STS para definir o risco. Então, hoje a tendência é que se use mais o STS nessa população. E a pergunta é o que é baixo risco? O primeiro estudo falou que o baixo risco do STS é abaixo de 4%, o segundo abaixo de 3%, o terceiro abaixo de 2%. Então, qual o parâmetro, qual é o corte para falar que o risco é baixo? Então, cada vez mais com os avanços técnicos, tecnológicos da cirurgia, cada vez mais os resultados são melhores na cirurgia, então a tendência do risco cada vez seja mais baixo mesmo de mortalidade nesses indivíduos com estenose aórtica importante. Então, hoje a tendência dos grandes estudos do próprio STS é se considerar um baixo risco abaixo de 2%. E ficou alguém de fora desses estudos, né? Então são 3 estudos, mas teve uma população que foi excluída. Então eles têm em comum de todos eles excluírem o paciente com válvula aórtica bicúspide, né? A maioria dos pacientes eram estenose aórtica degenerativa. E aí fica a dúvida. Então eu posso indicar TAV para quem tem válvula aórtica bicúspide? A gente não tem grandes trials, a gente tem muitos registros, como este aqui, publicado no JACC Intervention, né, um registro com resultados em 1 ano que compara a TAV nos pacientes com válvula aórtica tricúspide versus bicúspide. E os resultados foram muito semelhantes. Então parece ser factível, sim, a gente fazer a TAV na válvula aórtica bicúspide. E existe um trial publicado recentemente, agora em maio de 2024, do European Heart Journal, que é o Notion 2 Trial. Tem resultados de 1 ano, pacientes com menos de 75 anos, eles eram randomizados para TAV e cirurgia, e esse estudo, sim, incluiu pacientes com válvula aórtica bicúspide. Nós vemos aí uns 30%. E quando a gente olha o resultado, nesses pacientes com válvula aórtica bicúspide, TAV e cirurgia foram semelhantes. Então a impressão que nos passa, né, com os dados que a gente tem hoje na literatura, que o paciente com válvula aórtica bicúspide de baixo risco também pode ser discutido entre TAV e cirurgia. A exceção quando esse paciente tem a ortopatia associada, que é muito comum nesses pacientes com válvula aórtica bicúspide, aneurisma, dissecção, coarctação. Então, se ele tem uma ortopatia associada, o tratamento cirúrgico é preferencial, mas também não é um impeditivo total para TAV. Então, resumindo, né, a gente tem um paciente que é inoperável, alto risco, frágil e é factível para a TAV. A TAV é a primeira opção para esses indivíduos. Agora, se ele não é inoperável, se ele não é alto risco nem frágil, ele é simplesmente um paciente de baixo risco. E agora o próximo passo é discutir a idade desses indivíduos. E aí vai ter uma variação em cada diretriz. Quando eu pego a diretriz brasileira, o nosso valor de corte é 70 anos. Abaixo de 70 anos é melhor a cirurgia. Acima de 70 anos, cirurgia e TAV são muito semelhantes. Quando eu uso o score, os guidelines europeus, né, esse corte vai para 75 anos. Abaixo de 75 anos é melhor a cirurgia. Acima de 75 anos, TAV e cirurgia são equivalentes. Agora, é interessante o guideline americano. O corte dele é um pouco mais baixo, a 65 anos. Então, abaixo de 65 anos, cirurgia é melhor. Entre 65 anos e 80, cirurgia e TAV são equivalentes. E aqui vem uma proposta inovadora dos guidelines norte-americanos, que é usar um corte para cima.
A partir de qual idade que esse indivíduo vai se beneficiar de TAV em detrimento da cirurgia? Que é um pouco óbvio, né? A gente parar para pensar, um indivíduo nonagenário, 95 anos, é melhor um tratamento mais ou menos invasivo? Né? O tratamento menos invasivo vai melhor para esse indivíduo, mas não tem nenhum estudo, nada para criar um corte e falar a partir de qual idade a TAV é melhor. Mas é uma proposta inovadora e muito interessante de pôr esse corte para os octogenários se beneficiarem mais de TAV do que cirurgia. Existem ainda algumas lacunas na literatura e a primeira delas é perguntar se o risco é suficiente. Se usar só o STS ou o score para dizer se esse paciente é baixo ou alto risco, o prognóstico dele cirúrgico, se isso é suficiente. E aparentemente não. Existem outros tipos de avaliação para serem realizados nesses indivíduos. Um exemplo é esse score, né, que é um estagiamento, na verdade, criado por Généraux, e existem vários estudos relacionados a esse score, esses dados que eu estou mostrando para vocês de uma meta-análise. Então, eles mostram para a gente que o dano cardíaco também é algo a ser considerado na avaliação desses pacientes. Então, veja só essa classificação. Eles classificam em 5 estágios. O estágio 0 é o indivíduo que não tem nenhum dano cardíaco. O estágio 1 é aquele indivíduo que tem um dano miocárdico do ventrículo esquerdo, ou ele tem aumento de massa, ou ele tem disfunção ventricular. O estágio 2 é aquele indivíduo que tem alteração atrial esquerda ou mitral, ou ele tem aumento do átrio, ou ele tem fibrilação atrial, ou insuficiência mitral. O estágio 3 é dano pulmonar ou tricúspide, então hipertensão pulmonar ou insuficiência tricúspide importante. O estágio 4 é aquele indivíduo que já tem disfunção do ventrículo direito. E a gente tem que lembrar que o score de risco é feito para todas as valvopatias, para revascularização, então tem poucos dados nos scores de risco sobre o dano cardíaco. E quando a gente usa esses scores de Généraux, esses estágios de Généraux, quanto maior o estágio, maior a mortalidade daquele indivíduo com estenose aórtica importante. Então vejam, existem outros fatores intrínsecos ao paciente que também agregam o prognóstico, pioram o prognóstico desse indivíduo e devem ser avaliados além do risco cirúrgico. E por fim a durabilidade, é o grande tema de discussão, né, desses pacientes. Né? Quanto que dura a TAV? Hoje a gente tem próteses biológicas cirúrgicas que têm uma durabilidade média de 20 anos. E a gente ainda não tem uma noção de quanto pode durar a TAV. Então existe esse estudo, que é o estudo de maior tempo de acompanhamento, que é o Notion Trial. Ele avaliou pacientes em 10 anos, depois da TAV ou cirurgia, eles eram randomizados, TAV cirurgia, avaliação em 10 anos. A maioria era baixo risco, 80%, mas eles não definem no estudo, né, qual é o score que é utilizado, qual era o corte para dizer que era baixo risco, e tinha uma idade média de 79 anos. Então olha que interessante. Quando ele fala de deterioração da válvula, de acordo com o VARC3, que é um gradiente médio na prótese maior que 30, e um aumento do gradiente de 20 minutos de mercúrio, além de insuficiência da prótese, a TAV foi melhor que a cirurgia em 10 anos. Quando a gente avalia a disfunção da válvula, de acordo com o VARC3, em 10 anos, e aí entra, né, estenose ou insuficiência, líquido paravalvar, mismatch, endocardite, trombose, em 10 anos a TAV foi melhor que a cirurgia. Então a TAV aparenta ter uma grande durabilidade. O único problema desse estudo, né, que é até um tanto quanto esperado, é que nos 10 anos a mortalidade cirúrgica e da TAV foi semelhante, porém chegou aproximadamente aí entre 60% e 70%. Tá? Então a gente está avaliando a durabilidade de prótese de mais ou menos 40% dos pacientes nesse estágio final desse estudo. Então ainda é pouco, é só um estudo, mostra para a gente que a gente pode confiar na TAV, que a durabilidade dela é de pelo menos uns 10 anos, uma durabilidade boa, mas a gente precisa de mais dados ainda, outros estudos para mostrar mais coisas sobre a durabilidade do procedimento. E uma coisa que vem se tornando cada vez mais uma realidade é o redu-TAV, ou seja, fazer uma TAV em TAV. Então eu tenho um indivíduo idoso que faz uma TAV, passa-se 10 anos e aí essa TAV está disfuncionante e eu preciso tratá-lo novamente. Veja, se há 10 anos atrás, né, a cirurgia não era uma opção, depois de 10 anos, fazer uma cirurgia nesse paciente parece ser ainda menos uma opção. Sem contar os desafios técnicos, né, de explantar essa prótese que vai aderir na aorta, na via de saída do ventrículo. Então, cada vez mais vem se tornando uma realidade o procedimento de TAV e INTAV, implantar uma TAV dentro da TAV prévia. Esse é um procedimento que ainda a gente precisa de mais dados na literatura, né? Os resultados dependem de múltiplos fatores. Um dos principais fatores é o tamanho do anel do paciente. Então, quanto maior o anel do paciente, a primeira TAV eu consigo expandi-la melhor, colocar uma TAV maior nesse indivíduo e facilitaria uma segunda TAV no futuro. Isso é algo a ser pensado porque já vem sendo uma realidade nos ambulatórios, nos consultórios e na prática clínica diária.
Então, para finalizar e resumir, queria deixar algumas mensagens para vocês. Tá? Primeiro que hoje ainda está considerada equivalente à cirurgia no baixo risco cirúrgico. A gente não pode esquecer de avaliar antes desse indivíduo, antes de falar de risco, avaliar se ele é frágil, se ele é inoperável e avaliar se o procedimento transcatéter é factível. As idades também são uma discussão, né, muito grande, então o corte inferior hoje, para as diretrizes brasileiras, o corte inferior é 70 anos, abaixo de 70 anos a cirurgia é melhor, acima de 70 anos a TAV é equivalente. Os grandes estudos dos norte-americanos usam o valor de 65 e a coisa inovadora é colocar um corte superior, né? Não tenho dados de trials, de estudos grandes, mas é esperado que o indivíduo acima de 80 anos, octogenário, nonagenário, vá ser beneficiado de um tratamento menos invasivo e essa deve ser nossa preferência. O STS aparenta ter uma superioridade do Euroscore para classificar esses indivíduos de risco e a tendência atual é utilizarmos um valor de 2% para corte de baixo risco cirúrgico. A gente tem que lembrar dos outros fatores, né, intrínsecos ao indivíduo que não são incluídos nos scores de risco, como dano cardíaco, como a própria fragilidade é um exemplo, e a grande discussão fica ainda na nossa durabilidade. A gente tem prótese cirúrgica de durabilidade de aproximadamente 20 anos, a gente sabe que a TAV seguramente chega aos 10 anos ainda intacta, ainda bem normal funcionante. Então era isso, muito obrigado.